te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Olá, amigo. Que a paz de Deus habite no seu lar. Então, amigo, o tema que vamos falar e comentar é todos o cristão que querem subir aos céus na volta do Senhor Jesus, mas são enganados por essas falsas pregações ou ensinamento dos anticristos, ou seja, os falsos pastores. Amigos, tem pessoas que acham que o reino de Deus é só no céu, porque são enganados por essas falsas religiões e seus falsos pastores ou pregadores. Então, amigos, se você entrar em várias sinagogas e fazer uma pesquisa com pessoas que frequentam essas sinagogas, 98 a 99% dessas pessoas falaram que vão morar no céu com Cristo. Então, amigo, muitos são enganados, mas muitos são das sinagogas mesmo, ou seja, filhos do diabo. Mas, amigos, para não ser enganados, precisamos perguntar para Jesus em suas palavras, pois sabemos que os justos herdarão o reino de Deus. Então, amigo, precisamos saber o que é o reino de Deus, o que significa e até onde se expande o seu reino, porque muitas pessoas acham que o seu reino é só nos céus. Então, estão muito enganados. Vamos perguntar para Jesus em suas palavras. Mateus, capítulo 13, versículo 41. Veja o que diz. Preste bem atenção. Mandará o Filho do Homem, ou seja, Jesus, mandará seus anjos que ajuntarão os seus do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. 42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês viram, amigos, aonde que vai ser o reinado do Senhor Jesus? Vai ser aqui na terra, pois ele limpará toda a terra e ela será transformada para seu reinado. Então, amigo, você já imaginou a sua volta, ou seja, a volta de Jesus? Você saber que está junto de Deus, ou seja, Jesus faz parte de Deus, Deus nele e Jesus em Deus, como está escrito nas palavras de Deus, João 17, 21, que diz, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, você já sabe que o seu reinado de 1000 anos será aqui na terra.
transformada. E seu reinado será em carne e osso, aqui na terra, ou seja, em corpo de glória, incorruptível. Todos serão em corpo de glória. E para provar para você que está sendo enganado dentro dessas sinagogas, veja que o Senhor Jesus fala em suas palavras. Mateus capítulo 5:5. Veja o que diz. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja, isso é a palavra de Jesus. Veja o que acontece dentro dessas sinagogas. E também veja Jesus falando. Mateus capítulo 23, versículo 13. Veja o que diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ou seja, falsos pastores, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais as pessoas que estão entrando e querendo entrar. Versículo 15. Ai de vós, pastores, hipócritas, ou seja, escribas e fariseus, porque rodeais o mar e a terra para fazer uma denominação, e depois de feita, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, amigo, você sabe o que acontece para os filhos do diabo e também para os filhos de Deus. Veja o que acontece para os filhos de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 11. Veja que Jesus lhes disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, ou seja, os filhos da perdição, todas essas coisas se dizem por parábola. Versículo 12. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então, isso é para você ver que muitos são enganados, mas muitos são mesmo filhos do diabo. Então, amigo, vocês já viram esta passagem que está escrito em Lucas capítulo 23, versículo 39, sobre os ladrões que foram crucificados junto com Jesus. Um dos malfeitores o escarnecia contra Jesus, dizendo: não é tu o Cristo? Salve-se a ti mesmo e a nós também. Versículo 40. E respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. Versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja, então vocês viram, amigos, as pregações dos anticristos, ou seja, dos falsos pastores, sobre esse tema.
Então, uns dizem que Jesus não subiu ao céu. Outros dizem que Jesus estava morto. Outros dizem que Jesus não subiu ao céu só depois de meses. Outros só depois de 40 dias. E vários distorções e de conhecimentos. E você, amigo, o que acha dos ladrões que foi crucificado ao lado de Jesus? O seu espírito de vida subiu ao céu ou não? Ou seja, no dia que Jesus foi morto. Então, amigo, vamos ver se o ladrão subiu ao céu no dia que Jesus falou. Ou seja, quando morreu. Mas primeiro temos que perguntar para Jesus em suas palavras. Se o ladrão entrou mesmo no reino dos céus, e vamos ver também se o Espírito de nosso Senhor Jesus foi também para os céus. Então, veja, amigo, o que está escrito nas palavras de Deus. Lucas, capítulo 23, versículo 44. Já era quase a hora sexta. Escurecendo-se o sol, houve também trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Versículo 45. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Então você viu, amigo, para onde foi o Espírito de Jesus no dia em que morreu. O seu corpo físico foi para Deus, porque sua palavra confirma. Então, amigo, se o Espírito de Jesus foi para Deus, também o espírito de vida do ladrão, naquele dia, foi também para Deus, porque fizemos parte do corpo de Jesus. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que diz: Mas aquele que se une, ou se ajunta ao Senhor Jesus, é um espírito com Ele. Ou seja, forma um espírito com Ele. E nós fizemos parte do seu corpo. Versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, amigo, no momento que nosso corpo físico morre, e estando em Cristo, ou seja, crendo em suas palavras, entramos nos céus, ou seja, nosso espírito e sentamos no trono de Deus e de Cristo, como está escrito em suas palavras. Apocalipse capítulo 13, versículo 21. Veja o que diz: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Mas isso, amigo, só acontece antes da volta de Cristo. Então, na sua volta, o seu reinado será aqui na terra, como está escrito nas palavras de Deus, como foi falado
no começo do vídeo. Então, há vários e vários livros na Bíblia Sagrada que falam sobre esse tema, que falam sobre o reinado de 1000 anos e na volta de Cristo. Aqui, nesta terra, ao contrário do que falam os anticristos em seus ensinamentos. Veja, amigo, que o reinado de Deus é o mesmo de Cristo, só que o reinado de 1000 anos na terra será de carne e osso, ou seja, Cristo reinará em corpo de glória e todos os seus escolhidos. Então, vamos colocar para vocês que buscam a verdade da Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que diz: E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Versículo 10. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, amigo, você viu que é na terra o reinado de Cristo, mas será que Jesus vai reinar em uma terra que aconteceu todo tipo de pecados e perversidade? Pois veja o que vai acontecer com esta terra em uma das últimas pragas na volta de Jesus. Então, amigo, preste bem atenção nessas palavras que vamos falar. O mundo em que vivemos, ou seja, a terra, se partirá em 3 partes, e a cidade da terra toda vão cair, ou seja, cairão nessas aberturas na terra, e a terra será aplanada, nem os montes não existirão, como está escrito. Veja o que diz Apocalipse capítulo 16, versículo 19. Então, a grande cidade, ou seja, a terra, fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações, ou seja, a terra toda, vão cair nessas aberturas. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, amigo, a grande Babilônia é a grande Igreja Católica Apostólica Romana e suas filhas e todos os que contrariam a palavra de Deus e do seu Filho Jesus, que estão espalhados em toda a terra. Essa é a praga, será a penúltima praga que acontecerá depois da volta de Jesus. Então, amigo, acontecerá a última praga, então Jesus reinará aqui na terra por 1000 anos. Salmos, capítulo 37, versículo 9. Veja o que diz: porque os malfeitores serão exterminados da terra, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Veja, amigo, o que está escrito em Isaías, capítulo 24, versículo 23. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém,
perante os seus anciões haverá glória. Então, meus amigos, estamos tentando provar para você, dentro da Bíblia, a farsa desse evangelho que está sendo pregado. Veja o que diz em Zacarias, capítulo 13, versículo 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a 1/3 parte restará nela. Veja no capítulo 14, versículo 9. Veja o que diz. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um será o seu nome. 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram encontrar Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então você viu aonde será o reinado de Cristo. Veja, amigo, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que diz: E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas mãos e na testa, e nem nas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, amigo, depois desse reinado de 1000 anos na terra, Jesus entregará o reino para Deus, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Mas depois virá o fim, ou seja, o juízo final, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então, amigo, finalizamos em nome do Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém. Te adorar, Senhor.